Alô pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adria. Vim aqui rapidamente falar um pouco sobre a nossa revisão, do segundo ano. Bom, gente, vocês podem estar percebendo aqui que a minha voz não está tão boa, né? Eu fiquei praticamente uma semana de cama, muito mal. Peguei uma virose realmente muito forte e realmente não deu para fazer nada, né? Só ter uma ideia, eu fiquei praticamente 2 dias sem voz. Agora que ela está voltando, diria assim, 70%, né? Não tá tão boa assim. Mas vamos, mesmo assim, gente, fazer aqui essa revisão, tá? Porque eu prometi para vocês, né? E vou cumprir, beleza? Então, gente, mais uma vez peço que pudesse se inscrever no meu canal. Dê aí essa força aí, você vai ajudar muito o tio Nelson, tá bom? Bom, gente, vamos lá. Vamos fazer a revisão do terceiro capítulo do material poliedro e do quarto. O terceiro capítulo fala do Max Weber e o quarto do Karl Marx, beleza? Então vamos lá, gente, vamos começar, tá, a fazer a nossa revisão aqui. Então vou pegar uma colinha aqui só para seguindo aqui, beleza? Max Weber, sociólogo alemão, ele vai falar sobre o conceito de ação social. Ação social é assim, você é influenciado não por toda a sociedade. Não é a sociedade que te influencia, é o grupo que vai te influenciar, ou uma única pessoa. Lembra do Durkheim? Ele falava o quê? Do fato social. Toda a sociedade te influencia, beleza? A ação social é diferente. A ação social, você é influenciado pelo grupo, né? Grupo estudantil, grupo familiar, grupo econômico, grupo social, pequeno grupo, tá? Ou uma única pessoa. Nós somos orientados a fazer as coisas a partir da influência dos outros, beleza? É nesse sentido, tá? Então uma influência menor. Tanto é que uma coisa que o Weber fala é sobre o chamado efeito manada, que quando muitas vezes a gente acaba sendo influenciado por um indivíduo, alguém faz uma coisa, a maioria faz, vê o outro fazendo e faz, né? Ou se um grupo faz, a gente acaba sendo influenciado pelo outro. Então você tem aí o chamado efeito manada. Ele pode acontecer, por exemplo, numa eleição, quando as pessoas votam numa situação porque uma maioria quer, né? Então você tem isso, tá? A ideia de, pô, vou votar naquele candidato porque ele está na frente, né? Porque uma maioria quer, eu vou, me influencio. O efeito manada pode estar relacionado, muitas vezes, a questão dos cancelamentos nas redes sociais. É muito comum isso, que uma maioria cancela alguém, outros, vendo aquele cancelamento, fazem a mesma coisa. É o efeito manada. Isso até acontece também, gente, em grupos radicais. Vou pegar aqui os grupos fundamentalistas, né? Por exemplo, o homem-bomba. A pessoa tira a própria vida em nome de uma causa, não porque toda a sociedade quer, mas porque um grupo radical, fundamentalista, violento, faz a cabeça da pessoa a se matar em nome de uma causa religiosa. Então nós temos aí uma espécie de uma influência do grupo, né? Isso é chamado de ação social. E ação social pode ser de 4 tipos, Nelson. Quer dizer, pode ser de 4 tipos. Pode ser tradicional, tá? Que é tomar a benção do pai e da mãe. Uma tradição muito comum nas famílias, né? Algo tradicional, o tomar benção, uma forma de respeito. Em algumas famílias tem, em outras não. Em famílias cristãs, você tem a troca de presente no Natal, é uma tradição. Famílias católicas, o caso do almoço do Sírio, é uma tradição, tá? Então, meu grupo, eu faço aquilo, tá? Pode ser também uma ação social afetiva, afeto, sentimentos. Você faz alguma coisa ligada ao sentimento. O rapaz que compra um presente para sua namorada no dia dos namorados faz isso porque gosta da menina. A filha que compra um presente para a mãe no dia das mães. Tem a ver a ideia com afeto. Tá aí o nome, ação social afetiva. Tá? Valores. Pode ser um valor de honestidade. Alguém que encontra
algo que não lhe pertence e devolve. É um valor de honestidade. Pode ser também um valor radical, né? O homem-bomba que tira a própria vida em nome de um valor religioso, violento, radical. É um valor seu, né? Esse valor pode ser coisas tanto positivas como negativas, né? É aquilo que eu acredito, né? Como a minha religiosidade, por exemplo, é um valor, né? Tem gente que tem gente que não tem. É isso. Ação em relação a fins. Fins aqui, gente, é objetivo. Alguém que faz algo visando um objetivo específico. Estou assistindo, tô assistindo a minha aula, minha revisão aqui no vídeo. Por quê? Por causa dos meus lindos olhos azuis? Não. Quero assistir para tirar uma boa nota em sociologia. Pronto. Está visando o quê? Um fim, um objetivo. Isso. Essa é a ideia. Beleza? Bom, gente, além da ação social, nós temos também outra coisa que o Weber fala, é sobre a ética protestante. Ele vai falar que existe uma relação entre o protestantismo e o capitalismo. Seria mais ou menos isso. Ele fala, por exemplo, sobre o mundo desencantado. O que é isso? Ele fala que a sociedade moderna, secular, tá? É uma sociedade que vai acabando aos poucos com as tradições, os costumes mais antigos. Então, as superstições do passado, né, como não passar por debaixo da escada, gato preto, virar a sandália porque senão a mãe vai morrer, são superstições. É um mundo encantado, que vai sendo desencantado por causa da ciência, da tecnologia. Quer dizer, é um mundo desencantado, mais racional, burocrático. Então, por exemplo, vocês jovens são muito mais desencantados, vocês acreditam muito mais em ciência e tecnologia e menos em tradições e superstições do que os pais e avós de vocês. Isso é um desencantamento do mundo, ele fala isso. Aí ele vai falar da religião protestante. O protestante é um desencantado, porque ele acredita muito na racionalidade, ele acredita também muito na ciência, sem perder o foco da religião. Então ele faz assim, o protestante. Ele não condena o trabalho que era visto como uma coisa ruim na Idade Média, né, como uma espécie de pecado original. O protestante, não. Protestante, trabalho e riqueza são coisas boas, se feito de forma honesta. Se é feito de forma honesta, não, isso não vai ser desaprovado por Deus. Então, ele vai falar, o protestante, ele vai valorizar ele vai falar, tem duas regras básicas, que são as regras do capitalismo. Ele valoriza o trabalho e condena a vadiagem, a preguiça. Tá? O capitalista faz a mesma coisa, valoriza o trabalho e condena a vadiagem, a preguiça. Então vai existir uma relação entre o capitalista e o protestante. Não quer dizer que são as mesmas pessoas, mas ele vai dizer que os países onde mais se desenvolveu o capitalismo, no início da modernidade, todos eram protestantes. A Revolução Industrial se desenvolveu em países eminentemente protestantes. Então existe essa relação. Capitalismo e protestante, há essa relação. Deus ajuda quem cedo madruga. Uma expressão protestante que se enquadra ao capitalismo. Tempo é dinheiro. Uma expressão protestante que se enquadra ao capitalismo. Pronto, então existe essa relação. Tá? Inclusive ele até fala que o calvinista ele tem lá a predestinação divina, né? Que é um dogma protestante de que alguns nasceram para ser condenados e outros para ser salvos por Deus. E aí, como é que eu vou saber que eu vou ser salvo? Não tem como saber. Mas existe um sinal, e um dos sinais dessa suposta salvação é a prosperidade. Prosperar economicamente seria um sinal. Então é uma ideia, é um dogma protestante aqui. Então Max Weber fala dessa relação entre o protestante e o capitalismo. E por fim, gente, o Max Weber fala sobre a política. Ele vai falar muito do Estado como a única instituição que tem o monopólio da força ou da violência. Ô cachorro chato. Então, assim, o protestante, aliás, protestantes aqui, olha o que o cachorro fez na minha cabeça agora. A ideia é o seguinte aqui, ele fala do Estado, que o Estado é, entre todas as instituições, a única que usa a violência de maneira autorizada. Violência é uma coisa ruim. Só que o Weber fala que, em alguns casos, o Estado ele é autorizado a usar a violência.
Desculpa. O Estado e os seus representantes, como a polícia, como o exército, as forças armadas, tá? Então, o indivíduo pode ser violento e fazer isso dentro da lei. Por exemplo, tu lembrar que a pena de morte é uma coisa desenvolvida pelo Estado, em alguns países, né? Alguns países têm essa prática. Então, é uma prática violenta tirar a vida de alguém? É. Mas é legal nesses países? Não. Então, o Estado ele é autorizado a usar a violência. Né? É o monopólio da força. Né? Ele pode usar a violência em alguns casos. É autorizado. E os seus representantes também. E aí você tem também, ele vai falar sobre dominação. O Estado ele vai criar 3 maneiras de dominar as pessoas. A dominação ela pode ser tradicional, ela pode ser legal, racional e pode ser carismática. Tradicional é a tradição da religiosidade, da religião, a tradição, o hábito. Pode ser o caso do Vaticano. A Igreja Católica é também um Estado, o Estado do Vaticano, há uma tradição. Para eleger o Papa, por exemplo, tem toda uma tradição. Vamos pensar que, no caso da tradição da monarquia, né, a ideia da coroa, né, o rei que é coroado, né, toda essa tradição que era muito comum na Idade Média e que hoje, em alguns estados, em alguns países, como na Inglaterra, né, agora a coroação do rei Charles I, né, da Inglaterra, e aquele boboca lá que foi agora coroado. E é uma tradição, tá? Que alguns gostam. Existe também a tradição, existe também o poder, a dominação, que ela é legal, racional, que tem a ver com as eleições. Quer dizer, é legal, racional por quê? É legal por quê? Porque é autorizado. E é racional porque vence a maioria. Nas eleições, gente, qual é o propósito das eleições? O respeito à maioria. Isso é democracia. Se a maioria votar em um candidato, aqueles que não votaram têm que acatar, têm que aceitar. Tá? Então isso é chamado de dominação legal racional, típico do processo eleitoral. E o carisma, e o carismático, dominação carismática na história está repleto de líderes carismáticos. Luís XIV, Napoleão Bonaparte, Bismarck, Angela Merkel, Madre Teresa de Calcutá, uma religiosa carismática, né? Getúlio Vargas. Então nós temos aí a ideia do carisma, que muitas vezes as pessoas podem usar o carisma para dominar outras pessoas. Acontece esse tipo de coisa, isso pode acontecer. E finalmente, gente, o capítulo 4, Karl Marx. O velho Marx ele fala qual é a coisa mais importante a ser estudada numa sociedade, segundo Marx? Produção. O que é produção? Bens materiais. Tudo que o ser humano pega da natureza e transforma para o seu meio é produção. Só nós temos essa capacidade. Apesar dos outros animais fazerem isso, eles não fazem de maneira consciente, como nós fazemos. Então só nós temos a capacidade da produção, tá? Que são os bens materiais, né? E aí o Marx diz que você conhece uma sociedade pelo que ela produz, tá? E aí ele vai criar um método para explicar a ideia da produção, que basicamente é a economia da sociedade. Ele chama de materialismo histórico. Materialismo, matéria na história. Então você olha para o teu livro de história, tu não vai olhar para a cultura, nem para a política, nem para a religião. A coisa mais importante que você vai estudar em economia é produção. A economia é a produção. Uma sociedade é avaliada pelos aspectos econômicos e materiais. É isso. E quem são responsáveis pela produção? As classes sociais. São as classes sociais as responsáveis pela produção. Tá? E aí ele vai dizer, como é que é a relação entre as classes? É harmoniosa ou conflituosa? É conflituosa. Aí ele vai criar um outro método de estudo, o materialismo dialético. Dialético é conflito, é embate. Tá? São grupos opostos batendo de frente. É daí que vem as revoluções, as guerras, as revoltas e os conflitos de classe. Por que as classes entram em conflito? Porque quando uma classe
descobre que está sendo explorada pela outra, há o embate, há o conflito. Quando uma tem a consciência de classe, descobre a sua importância, ela se revolta contra a outra. Tá? E aí você vai ter o conflito, que é uma relação dialética. Né? Na antiguidade, escravos e senhores. Na Idade Média, senhor feudal e servos. Sociedade capitalista, burguesia e proletariado. É isso. Tá? Outra, o Marx fala sobre alienação do trabalho. O que é um trabalhador alienado? É um indivíduo que ele não se identifica com o que ele faz. No passado, o trabalhador fazia toda a sua função, toda a sua atividade. Ele tinha conhecimento de todo o produto. Tá? Era um trabalhador consciente do que fazia. O trabalhador alienado é separado. Ele não faz mais todo o produto, ele só faz parte do produto. Isso se chama alienação. O trabalhador que não se identifica em produzir toda a cadeira, somente o braço da cadeira. Se produz o braço da cadeira, está alienado no assento e nas pernas. Pronto. Isso é alienação. Beleza? Porque, segundo Marx, funciona assim. Quando é que eu sei que um produto é mais caro do que o outro? Pelo um conceito chamado valor-trabalho. Quanto mais trabalho humano no produto, mais caro ele é. Quanto menos trabalho, menos caro ele é. Isso é um conceito chamado de valor-trabalho. Tá? Então, produtos mais caros ou baratos têm a ver com a quantidade de trabalho humano exercido ali naquele produto. Entretanto, Marx vai dizer que existem algumas exceções. E uma dessas exceções é o que ele chama de fetiche da mercadoria. Fetiche da mercadoria, sim. Fetiche, feitiço. Ele não sabe dizer porquê, de uma maneira lógica, matemática, o porquê um produto é mais caro do que um outro. O fetiche da mercadoria, muitas vezes, é pelo status, é pela marca, é pela representação do produto, que dá valor àquele produto. Uma tela é cara não porque tem mais trabalho humano naquela tela, naquela obra de arte, mas porque é de um pintor muito conceituado, muito importante. É isso. Tá? Então, isso é chamado de fetiche da mercadoria. Você não compra um tênis, você compra um Nike. Você não compra um smartphone, você compra um iPhone. Tá vendo? Então, a marca, ou aquilo que ela representa, vem em primeiro lugar. Aí ele dá o nome de fetiche da mercadoria. E, por fim, gente, mais-valia. Mais-valia são horas de trabalho desenvolvidas, só que não são pagas. Nelson, mais-valia é hora extra? Não. Hora extra é pago, mais-valia não tem nenhum tipo de remuneração. A pessoa trabalha de graça para o seu empregador. O nome é mais-valia. Tá? Basicamente, o que é mais-valia é um capital. Capital de quem? Do trabalhador ou do empregador? Do empregador. Sabendo que não existe mais-valia em todas as relações de produção. A mais-valia acontece em relações grandes, amplas, tá? Capitalistas. Né? Não acontece no pequeno comércio. Não. Tem que ser numa grande empresa, conglomerado, indústria, coisa desse tipo. E a mais-valia pode ser de dois tipos, segundo Marx. Mais-valia absoluta, que é isso. Quando o burguês aumenta a carga horária do trabalhador de 8 para 10, para 11, 12, 14, 16, mas mantém seu salário a mesma coisa. Será muito comum no tempo do Marx, do Karl Marx, século XIX. Aí ele dá o nome de mais-valia absoluta. Aumento da carga horária e o salário se mantém a mesma coisa. E a mais-valia relativa é a que mais acontece hoje em dia. É quando é introduzido tecnologia na relação de produção. Né? A pessoa está trabalhando lá numa fábrica, e de repente a pessoa vai ter que trabalhar com máquinas, com tecnologia. E aquela tecnologia que deveria ajudar o trabalhador, esmaga o trabalhador, o explora cada vez mais. Então isso é chamado de mais-valia relativa. Quando a tecnologia está ali na produção, em vez de ajudar, pelo contrário, está ali para explorar o trabalhador, o nome é mais-valia relativa. Tá bom? Bom, pessoal, é isso. Basicamente, essa é a nossa revisão. Só falando aqui sobre o conceito de ideologia também, né? Ideologia é uma ideia, é uma manipulação da realidade, que o Marx também fala, né? Ideologia são modelos de manipulação e que é muito usado pelas classes, uma forma de manipular outras classes. A classe dominante domina outras através da ideia. Ele dá o nome de ideologia, tá bom? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tenha ajudado vocês na prova. Então, gente, vamos lá.
Desejo a todos vocês muito empenho, uma boa prova para todos, tá bom? Tchau, gente. Até mais.